aqui do meu lado, dois advogados que irão colaborar através dos seus conhecimentos com o nosso telespectador. Aqui do meu lado esquerdo tem o advogado Danilo de Oliveira, que já esteve aqui algumas vezes. Danilo, bom recebê-lo mais uma vez. E o Danilo é especialista em direito previdenciário. Previdenciário. Exatamente. Tudo bem com você? Como é Tudo que foi bem, de ano? Douglas? Tudo bem, graças a Deus. E a filha aprontando muito? Ou bastante. E aqui do meu lado direito, o Marcelo Lamy, que também é advogado. Qual a sua especialidade, Marcelo? Direito da saúde. Direito da saúde. Esse tema é importantíssimo, temos muito o que falar. Eu não sei se você tem filhos. Tem filhos ou não? Tem um casal. Um casal? Sofia e Théo. Ah, mas não são tão jovens ainda, não é? Tem 18. Aí, 15, logo vi, 25. logo vi. Você que é jovem demais. Tá bom. Marcelo e Danilo, obrigado pela presença de vocês, porque o tema envolvendo previdência e planos de saúde são temas importantíssimos. E eu vejo muitas vezes que parece que pela dificuldade ou falta de informação, Lamy me corrija, a população, deixa para lá, não vale a pena reclamar. Recentemente houve um problema em que os planos de saúde, me corrija, as pessoas que estavam chegando próximas aos 60 anos, eles já faziam um aumento anteriormente, né, de completar 60 anos. Ou seja, os planos de saúde querem sempre ganhar em cima dos seus segurados. O que mudou nesse sentido e se essa prática é uma prática de todos os planos de saúde envolvendo as pessoas que chegam na terceira idade? Esse é um problema recorrente. Os planos de saúde, efetivamente, Douglas, eles buscam um equilíbrio econômico. Eles buscam ganham dinheiro conosco. Ganhar e ganhar. A verdade é essa. No entanto, assim, houve uma proibição normativa de, depois dos 60 anos, serem reajustados os planos, porque justamente nessa fase da vida em que as pessoas têm maior dificuldade financeira, de justamente custear, e que realmente acabam por usar mais esses planos, os planos tentavam assim, crescer sempre o valor da contribuição mensal de acordo com o uso. Houve uma restrição, alguns anos atrás, no sentido de que, a partir dos 60 anos, não podia mais reajustar os planos. Ótimo, primeira medida foi excelente. Qual que é a consequência? Quando chegava em 59 anos, vamos dar um salto exagerado. Então, o que foi necessário fazer? A Justiça criou um modelo, né, o Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça criou um modelo de reajuste de uma forma muito interessante, mas que é difícil de compreender para a população compreender. Vamos ver. Que é assim, há faixas de reajuste, faixas etárias, né? Então, tem um grupo de reajuste lá de 0 a 18 anos, é quase um grupo só, né? Então, eu faço grupos de reajuste, sendo que o último deles é com 59 anos. E entre a primeira faixa e a última faixa, eu estabeleço um percentual de ajuste máximo. Então, o preço pode começar com tanto, mas vai chegar no máximo a 3 vezes tanto quando chega em 59. Entendi. Então, a Justiça criou um mecanismo de restrição de aumento do preço, de até 6 vezes, na verdade, do primeiro até a última faixa. Então, ainda é frágil, porque a Justiça ainda não enfrentou, e essa é uma luta que nós temos, assim, a gente investiga esse tema, escreve sobre o assunto, para que tentamos mudar esse assunto, que é o seguinte: não se leva em conta o que talvez seja a maior angústia e injustiça para todos os usuários de plano. Quantos anos o usuário do plano contribuiu? Quer dizer, um usuário do plano passou 30 anos contribuindo. Na hora que ele precisa. E na hora que ele precisa, ele tem que pagar mais. Então, agora, uma coisa é aquela pessoa que fez o plano pela primeira vez com 55 anos de idade. Agora, outra é aquela que nasceu já dentro de um plano. Como é o caso de muita gente. Ele recebeu o plano lá no primeiro emprego dele e acompanhou aquele plano de saúde, pagou durante 30 anos. Ou seja, ele já não contribuiu e muito para o plano de saúde, para que, de fato, ele não tenha esse tamanho reajuste nessa fase da vida. Então, essa questão ainda não foi enfrentada na Justiça e precisaria, porque é uma questão de solidariedade. O plano também é uma questão de solidariedade social. Essa análise que o Lamy está fazendo, advogado, é uma análise que eu tenho a certeza que a maioria do meu telespectador, às vezes, se depara ou com alguém
da família ou ele mesmo, quando está chegando nessa idade. Eu estou caminhando para isso, estou com 54 anos. Né? Eu não sei, espero que não seja tão sobretaxado quando chegar próximo da terceira idade. Até lá, com certeza, eu vou procurar a lei para poder me amparar. Um outro aspecto de um assunto mais importante que o Danilo vai comentar com a gente sobre a reforma da Previdência. Danilo, eu tenho ouvido e às vezes eu me confundo. Tem gente que fala que não há necessidade da reforma da Previdência, como tem gente que é enfático, fala assim, é fundamental a reforma da Previdência, senão vai quebrar o Brasil. Afinal, é importante a reforma da Previdência ou não? Veja, Douglas, existe uma necessidade de reforma, sim, do nosso sistema, do nosso regime de previdência. Porém, não essa que está aí, da forma que, mesmo através das mudanças no texto, tem sido proposta, se impõe ao trabalhador, se impõe à sociedade em geral, um sacrifício muito grande, até inatingível, né? Pegar aqui um exemplo. Para que alguém consiga se aposentar com os proventos integrais, precisaria trabalhar 42 anos. Né? Isso é impraticável, sendo que no Brasil, poucas pessoas conseguem atingir esse tempo. O mercado de trabalho não sustenta tanto tempo as pessoas vão envelhecendo, muitas vezes vão tendo um aumento salarial e as empresas acabam dispensando por uma redução de custos. Isso acontece muito. Aquele fato antigo de a pessoa ingressar numa empresa e se manter até a sua aposentadoria, ter um único registro na carteira, isso já não tem acontecido hoje em dia. Agora, o que a gente precisa também colocar para a sociedade e aí tentar equalizar essa bola dividida entre economistas, advogados e alguns jornalistas é a seguinte, a gente precisa sim zelar pela economia, injetar dinheiro na economia, investir em logística, né, em alguns setores estratégicos, e precisa tirar o dinheiro de algum lugar. E já se tira hoje. Né? Na verdade, nós temos aí a desvinculação de receitas da União, que era de 20% da receita da Seguridade, passou para 30%, então houve aí um aumento grande. 10%. E esse dinheiro sai da onde? Sai da Seguridade Social, sai da saúde, que nós estamos comentando, sai da assistência social, e sai da Previdência. Então, a questão do déficit, ela acaba tendo como pano de fundo isso, né? Precisamos investir tanto na economia, para que se abram vagas de trabalho, para que tenhamos empresas mais sólidas, para que a gente gere riqueza, só que tem que distribuir a riqueza, né? Essa reforma, mesmo com algumas alterações em tese, o texto teria sido abrandado, só que quando a gente senta para fazer os cálculos, as simulações, a gente verifica um sacrifício muito grande, e aí nós temos a questão das renúncias fiscais, das dívidas dos clubes de futebol. O brasileiro é um apaixonado por carros, por futebol, a gente acaba não comentando, mas são dívidas... Das principais emissoras de TV. Das principais emissoras de TV, grandes instituições financeiras, grandes conglomerados econômicos. Então, acho que a discussão, ela precisa, na verdade, ser sobre a premissa. Né? A reforma, ela é baseada numa premissa. Existe um déficit. Não, olha, as duas contas, na verdade, Douglas, estão corretas. A conta do superávit e a conta do déficit. O que a gente tem que explicar é, por que aqui dá superávit, por que nesse caso existe um déficit? É porque mexem realmente na fórmula. Quando há um déficit, é porque você não considera aquilo que é desvinculado. Agora, se você calcular todas as receitas, tudo aquilo que entra para a Seguridade e para a Previdência, é superavitário. Um outro problema é misturar a aposentadoria, o regime de previdência do servidor público, com o regime de previdência do trabalhador da iniciativa privada. Por quê? Na minha opinião, são situações diferentes desde a essência. A forma de ingresso no mercado de trabalho é diferente. Por exemplo, a aposentadoria de um juiz e a aposentadoria de um trabalhador portuário. Sim, são situações... Por exemplo. São situações bem diferentes, são regimes jurídicos diferentes. Né? E assim, Douglas, o que é pior, no caso do servidor público, os entes federativos, os estados e os municípios não se preparam para ter uma fonte de custeio permanente. Né? É o caso do Rio de Janeiro. Qual que foi o grande problema? Criaram como fonte de custeio os royalties do petróleo. Só que a produção de petróleo é algo sazonal. A tendência é que em algum momento essa fonte seque. E aí não pensaram, sucessivas gestões, não pensaram em como substituir essa fonte de receita. Ou seja, só podia dar nessa triste situação de centenas, milhares de pessoas aí sem receber salários, na verdade as aposentadorias, pensões, dependendo aí da ajuda de
de amigos, vivendo numa situação calamitosa. Então, vejam, Douglas, por mais que sejam previdências, aposentadorias, os regimes são diferentes. Vou te dar um exemplo. O trabalhador da iniciativa privada tem lá os depósitos fundiários, aquilo que é recolhido a título de FGTS. 8% do seu salário mensalmente. Exatamente. O servidor público não tem. Né? E o que é pior, quando a gente entra no site do governo federal ou no site da Previdência, a gente lê assim, governo federal acabando com privilégios, correndo atrás, buscando igualdade. Mas veja, que privilégios que o nosso trabalhador tem? Que privilégios que o servidor público tem? Claro, a gente encontra aí algumas situações muito complicadas em relação a alguns, não todos, alguns comissionados, né? Nós temos aqui em Santos aquele caso famoso do servidor que ele ocupava o cargo de chefia por um dia, incorporava esse valor na sua remuneração. Isso sim é uma situação equivocada e o que é pior, mesmo nesses casos, o decurso do tempo traz uma segurança jurídica para a pessoa. Você está comentando, Danilo, de temas tão importantes que merecem não só uma reflexão, mas como uma ação governamental. Por quê? Porque esses problemas, eles poderiam ser resolvidos, já que você falou com relação à administração municipal, através da própria prefeitura. O próprio prefeito poderia ter, vamos supor, uma atitude de não permitir com que isso acontecesse. O que você falou muito bem, isso acontece em muitas prefeituras, não é diferente em Santos. A pessoa às vezes passa por um concurso de porteiro, né? De porteiro eu não digo, mas ele passa num assunto de faxineiro. Aí passa um tempo, ele é levado a um cargo de chefe de gabinete do executivo. Aí o salário dele pula de 1.000 e pouco para 7, 10 mil reais. E aí, se ele tiver que voltar para a profissão dele inicial, não pode ter a redução do salário. Exatamente. Isso acontecia muito, entendeu? Ou seja, por que não aproveitar? Eu sei que é difícil cortar na carne, mas os nossos representantes eles estão lá justamente para mostrar que, através de uma administração séria, esses problemas são resolvidos. E a gente tem que sempre recorrer à justiça para poder ter o nosso direito garantido, que é o caso da reforma da Previdência, que eu julgo, lógico, o Danilo, além de advogado, é um professor universitário, e então ele estuda isso, ele está diariamente em contato com esse assunto. Mas a maioria da população nem sabe o que significa a reforma da Previdência, como não sabe o que significa a reforma trabalhista que foi aprovada, que entrou agora a partir do dia 10 de novembro em funcionamento, em outras palavras. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, Douglas, e por isso que eu repito, por isso que a gente fala, olha, a dúvida em geral é, existe o déficit ou não? A superávit, a déficit, as duas contas têm um fundo de verdade. A grande questão é, a conta que apresenta o superávit é uma conta que segue, digamos assim, grosso modo, o que diz a Constituição. A que é deficitária também segue, só que nessa conta que é deficitária estão ou não estão presentes as renúncias fiscais, ou seja, um dinheiro que sai da área social e vai para o mercado, vai para a economia, e as desvinculações de receitas. E todas essas dívidas bilionárias de grandes emissoras de televisão, de clubes de futebol, são feridas que precisam ser mexidas. Não dá para não colocar o dedo nessas feridas. Agora, mesmo assim, mesmo que se corra atrás desse dinheiro, dessa receita, é preciso pensar numa reforma. Mas talvez, por que não numa mudança das regras para quem ainda vai ingressar no mercado de trabalho, para quem vai ainda se inserir no regime previdenciário? O que muito nos incomoda é a falta de segurança daqueles que já contribuem, já estão jogando o jogo e, de repente, perto do fim do segundo tempo, mudam as regras. Exatamente. Isso é muito ruim. Marcelo, tem um outro dado, não sei se você tem conhecimento, isso me preocupa muito, quanto jornalista, que nós temos na cidade de Santos uma carência de internação de longa permanência. Ou seja, pessoas que atingem aí uma longevidade, mas não tem um asilo, não tem um local para poder passar, desculpe a palavra, a sua velhice, falando popularmente, né? E isso nos traz preocupação, por quê? Porque nós temos em Santos uma população significativa de pessoas da terceira idade. Isso não acaba sendo também um problema da administração, porque não são muitos, como o próprio Danilo
acabou de falar, que consegue se aposentar e ter condições de pagar uma clínica de repouso e os medicamentos, se manter. Que dirá essas pessoas que não recebem um salário mínimo? Você tem informação disso? O capítulo assim da política, eu diria assim, da política pública para os idosos, no Brasil como um todo, é muito grave, é muito sério. Eu diria assim que há uma série de temas ainda não enfrentados, não buscados, as soluções ainda não foram construídas. E como o Santos, efetivamente, possui uma população idosa muito considerável, nós passamos por crises gravíssimas, desde um problema muito simples, que é de ausência, simples, mas não é fácil de resolver, que é a ausência de geriatras. A especialidade médica da geriatria é de assim, você busca aqui, acha 1, 2 em Santos, quer dizer, tem uma carência absurda, uma população... E o inverso também, e de pediatra. Também tem. Sim. Agora, a questão, focando no idoso, né, quer dizer, nós temos um problema grave. Assim, a ideia da Política Nacional de Saúde do Idoso, ela é bastante clara no sentido de que o idoso deveria, inclusive, ser atendido no seu domicílio, que o Estado deveria se preparar, o SUS deveria se preparar para atender o idoso no seu domicílio. Uma questão óbvia, o idoso realmente tem carências de locomoção, ele tem dificuldades, muitas vezes o problema dele é esse, é sair e ir a um posto de saúde. Quer dizer, esse sistema de atendimento domiciliar é muito sério, quer dizer, muito desestruturado. Então, não é só uma questão de pensar assim, em casa de repouso, que não existe aqui para o idoso, espaço para ele de internação. O cotidiano do atendimento do idoso é já grave. Eu não preciso pensar na internação de longa duração, posso pensar no atendimento cotidiano do idoso. Tem muita dificuldade para chegar no posto, mas não adianta assim, tem a prioridade. Agora, a legislação até criou 2 prioridades de idoso, né? Então, tem mais de 80, tem mais prioridade ainda. E eles ainda têm o estatuto, hein? Tem a proteção, assim, mas isso não resolve o problema. Quer dizer, assim, é preciso investir em educação nas faculdades de medicina para que tenhamos mais geriatras. É preciso criar um sistema de atendimento domiciliar. Nós temos uma dificuldade gigante quando se cria o embate de fazer um atendimento médico domiciliar para qualquer usuário do sistema de saúde pública ou privada. Tem uma dificuldade gigante. Agora, o idoso, é muito mais séria a questão do idoso, porque a saúde dele também é mais fragilizada. Agora, Lamy, Danilo, eu vou pedir que a produção coloque uma denúncia que nós recebemos do Beto Góes, de Mongaguá. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma limitação motora, né? E, às vezes, como jornalista, eu não consigo dar os caminhos corretos para que ele tenha o seu direito resguardado. Eu estou aqui ao lado de 2 advogados competentíssimos na nossa região e também no estado de São Paulo. Então, eu queria que tanto o Lamy e o Danilo ouvissem a denúncia para que vocês possam orientar o que ele deve fazer, porque ele tem um problema de locomoção e às vezes, não sabe a quem recorrer. Quer ver? Vamos ver a denúncia do nosso telespectador. Pode colocar. Boa tarde, Douglas Gonçalves. Com imensa satisfação em poder reivindicar os direitos que eu sei que vocês caminham pelo lado do povo. Mas já vou começar por aqui. Diversas vezes que eu estou aqui tentando pegar a minha carteirinha de mobilidade reduzida, ou seja, de transporte público. E infelizmente vai para 12 meses. E sempre eles falam, não teve condições ainda, não tem previsão. E eu queria saber como que nós poderíamos fazer para reivindicar os direitos do cidadão. E tem outras coisas piores ainda, esses coletivos, infelizmente, estão precários, só muda de dono para empresa, assim eles falam, e a situação nossa fica ao léu. Veja bem, ele tem um problema de mobilidade reduzida, ele não consegue há 12 meses, Danilo, conseguir uma autorização para ele pegar um transporte coletivo, ou seja, é uma pessoa com deficiência que está proibida, não consegue estar incluída na sociedade. O que ele pode fazer nesse caso, Danilo? Olha, Douglas, eu costumo sempre enfatizar o papel do Ministério Público. Dentre outras instituições,
me parece que o MP tem um papel importante que não pode ficar reduzido à atuação no plenário do júri. Muitas vezes a gente acaba vinculando o MP, o promotor, à acusação no júri, né, nos casos de crimes dolosos contra a vida. O Ministério Público, e aqui na nossa região, em Santos, ele tem internamente diversos órgãos voltados a cuidar de questões relacionadas à cidadania, como essa do nosso Beto. telespectador, do Beto, do seu telespectador. Né? Me parece que uma alternativa é acionar o Ministério Público. Por que eu digo isso? Claro que a advocacia, ela também está preparada, como o próprio poder público, muitas vezes levar uma denúncia à Câmara de Vereadores ou informar o Poder Executivo, que é responsável pelo contrato. Pela concessão do serviço. Pela concessão ou permissão, né? Muitas vezes, absurdamente, ao invés de um contrato de concessão, que é mais rigoroso, a gente se depara, eu já li diversos contratos de permissão que até nos assusta, porque o vulto, né, o valor envolvido, a responsabilidade, a importância do serviço público demandaria um contrato de concessão e não de permissão. Mas, deixando isso de lado, nós temos também, além do Ministério Público, a própria Defensoria Pública, a OAB, né? A OAB tem diversas comissões, Verdade. Uma delas é a comissão que trata aí... Ele é de Mongaguá. Mongaguá também tem essas comissões? Eu não sei dizer qual é o número exato de comissões que nós temos na subseção de Mongaguá. Mas veja, hoje as subseções da Baixada, eu digo isso com certeza, elas se comunicam, né? Então, ótimo. Qualquer problema que porventura não seja, digamos, da competência da subseção de Santos, pode ser endereçada para a subseção de Mongaguá. Mas o que eu quero dizer, Douglas, de um modo geral, é que nós temos diversas instituições que podem, que devem receber essa reclamação, esse problema do Beto, e que podem orientá-lo e que podem encaminhá-lo, com a vantagem de que não haveria um custo para ele. Mas é uma situação absurda, né? Você impede a liberdade de locomoção, que é um direito básico, né? Um dos mais basilares. Ir e vir. Por favor, Lami. Eu costumo também, como professor, também, né, exerço essa função de professor, sempre dizer aos meus alunos, né, que o direito é preciso lutar por ele. Assim, não cai do céu. Infelizmente, não são benesses que nós ganhamos, loterias que nós tiramos. Quer dizer, não, o direito, ele, no cotidiano, ele exige luta. Assim. Então, conquistam-se leis, as leis reconhecem que temos determinados direitos, e nós temos aí a primeira vitória. É muito importante que se tenha reconhecido, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhece esse direito da locomoção, a necessidade do Estado dar a estrutura para isto. Agora, esta é a primeira vitória de um conjunto de batalhas que vão nos dar vitoriosos ou derrotados na guerra como um todo. Então, quando nós temos já o reconhecimento na lei, uma vitória foi alcançada. Mas não basta a lei. É preciso que o cidadão assim, se imbua, se revista de garra para lutar pelos seus direitos. Assim, é cotidiano, infelizmente, cotidiano encontrarmos na administração pública, nos setores públicos, as desculpas, ainda não está pronto, ainda não chegou, vem depois, hoje não pode, hoje está sem ar, condicionado, então, como não tem ar-condicionado, hoje a gente não vai atender. Quer dizer, desculpas tem em todo momento, em todos os setores públicos e privados também. Privados também. É verdade. Mas o cidadão tem que se conscientizar de que ele tem que lutar, senão os direitos são apagados. Nós tocamos num assunto importante. Essa luta, no meu entendimento, é que fará a diferença com relação às instituições. Porque se houver essa grande cobrança, as instituições elas terão que ter um outro posicionamento. Né? Se não há uma reclamação, né? E hoje nós contamos com ouvidorias, com o SACS, que é o Sistema de Atendimento ao Cliente. Hoje é muito fácil você denunciar. Você tem até um site, que é o Resolva Aqui. Você tem os programas de televisão e o Hora Geral também cumpre esse espaço de cobrar de uma forma responsável, trazendo pessoas competentes, pessoas habilitadas para discutir vários temas, entre os de hoje, principalmente, né? E que as pessoas não conhecem o quanto que elas podem fazer diferença. Quem esteve aqui recentemente foi o Rafael Quaresma, que é o coordenador do Procon Santos, e eu sempre cobro ele, ou seja, a importância da pessoa lutar pelos seus direitos. E parece que não, Danilo, Lami,
A pessoa, quando ela luta pelo seu direito, sem agredir, sem xingar, estando ao lado da lei, ela se sente mais forte e ela não aceita ser enganada uma segunda vez. Não, e eu até gostaria de fazer um complemento, Douglas, que, vejam, nós pensamos todo momento, parece que vira pauta dos jornais no Brasil e das campanhas políticas, a necessidade de fazer reforma na Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma política, reforma. Nós escutamos isso todo o tempo, assim, como se, de fato, as leis fossem mudar o país. Agora, não se enfrentam questões muito sérias, que são de conhecimento. Vou dar um exemplo, para quem veja assim, a preocupação da reforma trabalhista. A questão da reforma trabalhista, que é um tema muito atual. Olha, é de conhecimento dos advogados, dos militantes da área, dos professores do direito, que praticamente 2/3 das ações que tramitam na Justiça do Trabalho são relativas a ações contra o Estado ou contra bancos. Se eu juntar esses dois públicos, estados... 2/3. 2/3. Então, o problema do nosso trabalhista está realmente nos direitos do trabalhador. Assim, qual é o problema do direito do trabalho? Assim, aqueles órgãos públicos que têm condições e instituições financeiras que têm muitas condições de atender aos direitos, não estão nem aí. Então, o problema da reforma trabalhista é repensar os direitos ou punir mais quem abusa dos direitos? Esse é o questionamento que a gente deixa no ar para que num programa próximo o Lamy tente responder ao nosso telespectador. Deixa eu aproveitar o Danilo de Oliveira também, que é advogado previdenciário, mas não deixa de ser um professor de direito. Um questionamento que está acontecendo, que aconteceu recentemente aqui na nossa cidade, ou seja, um projeto para tentar conter a alta das marés aqui na Ponta da Praia foi impedido por uma juíza. Segundo a juíza, Danilo, ela disse que suspendeu porque não foi feito um estudo de impacto ambiental para saber se essa obra, se ela prejudicaria, por exemplo, Guarujá, Santa Cruz dos Navegantes ou a Praia do Goz. E suspendeu a obra, né, o projeto, e se a prefeitura desobedecesse, ia ter uma multa de 1 milhão. Qual a sua análise como professor de direito com relação a essa atitude da juíza impedindo a continuidade de um projeto que iria conter as marés na Ponta da Praia? Veja, Douglas, tem dois pontos nesse assunto que me chamam muito a atenção. O primeiro ponto é que, infelizmente, as medidas elas não são preventivas, ou seja, de uma certa forma, o nosso Poder Judiciário e as instituições que exercem funções essenciais da Justiça, repito, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, etc., elas esperam que a obra se inicie, esperam que o gasto público já tenha se iniciado para tomar uma eventual medida. E olha que eu não estou nem discutindo ainda se a medida é correta ou não, Sim. mas se aguarda. Sem querer trazer mais polêmica, isso aconteceu aqui no caso do VLT. Também, houve uma grande polêmica, porque a obra já iniciada, já em andamento, foi paralisada trajeto, né, por muito tempo. Isso é de um tamanho despreparo, isso é vergonhoso do ponto de vista da logística, do ponto de vista operacional. Isso é de causar muita vergonha a nós brasileiros, né? Porque aqui a gente gasta pouco tempo com o planejamento e muitíssimo tempo com a execução. Em países que a gente tem como referência mais avançados é o inverso. Você gasta muito tempo com a preparação, com o planejamento, porque na hora de executar, a maioria das variáveis já foram analisadas, né? Aqui não. Aqui a gente espera a obra começar, sendo que já se tem notícia dela, para que alguma medida seja tomada. Agora, a medida me parece que foi correta, adequada. Por quê? Porque há uma exigência normativa desse estudo de impacto ambiental. Então, ainda que se demonstre futuramente que não haveria um prejuízo ao meio ambiente, o estudo é prévio. Exatamente. O estudo é prévio. Então, nós também precisamos aprender que nós temos que seguir esse rigor formal, até para que a gente possa exercer o controle dos atos da administração pública. O que eu lamento, e aqui não é um ataque ou uma crítica direta a juiz ou MP, não, nós estamos analisando um contexto. Exato. O que a gente lamenta é que se aguarda o início da obra, que os fatos comecem a acontecer para se tomar uma medida. Se já existe a ciência, se já é sabido que aquilo vai acontecer, a medida deve ser preventiva. Por quê? Chegando agora ao segundo ponto.
tem uma multa de não sei quantos milhões. Quem paga essa multa, Douglas? Nós pagamos. A população. Porque o dinheiro público, vem do povo. Então é lamentável, a multa não resolve. Esse é outro passo que o nosso judiciário, os nossos juristas precisariam dar na seara do direito administrativo, que seria uma responsabilização pessoal do agente. Quando eu falo responsabilização pessoal, não é só a suspensão dos direitos políticos, perda, não, é doer no bolso, que é onde a coisa resolve. Até, voltando rapidamente ao caso do Beto, talvez a judicialização do caso dele resolva. Porque a hora que a empresa se sentir ameaçada de ter um prejuízo econômico, uma multa diária, ela resolve o problema dele. Verdade. Eu quero agradecer os nossos convidados e já deixar no nosso WhatsApp também, o 981387000, qualquer dúvida que você tenha com relação à Previdência ou a planos de saúde, os nossos advogados, tanto o Danilo de Oliveira, à minha esquerda, e o Marcelo Lamy, à minha direita, retornarão mais vezes, porque são temas importantes que merecem esclarecimento ao público telespectador, porque é assim que o Hora Geral faz jornalismo, ouvindo as pessoas competentes para que você fique bem informado. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês e amanhã tem mais, sempre ao meio-dia. Um abraço assim, ó, muito forte. Tchau, tchau.